Hoje nós estamos recebendo aqui, para nossa alegria, o João Carlos de Oliveira, que é do Conselho Fiscal da Sociedade Cívica e Religiosa dos Cavaleiros de São Jorge, e a Fabiana Silveira Vieira, que é do Conselho Deliberativo da Sociedade Cívica e Religiosa Cavaleiros de São Jorge. A gente fica muito feliz em ter a presença dos dois aqui, porque são mais duas pessoas que vão, trazer aqui a sua opinião. E a gente sabe que todo mundo que falou, a Santina, o Chico Aranha, o João e a Fabiana que vão falar hoje, o grande objetivo que todos têm é que a Romaria seja realizada com sucesso e continue sendo um evento importante para a nossa cidade como turismo e desde a sua origem como religiosa. Bom, depois dessa rápida explicação, acho que tinha bastante coisa, né? Deixa eu pegar o boa tarde aqui da Fabiana, né? Fabi, tudo bem, Fabi? Isso. Pode ser aí no nosso microfone. Boa tarde, tudo bem? Prazer em recebê-la aqui. Boa tarde, Wander. Obrigado por ceder o espaço e boa tarde, São Roque. Muito bem. E o João Carlos de Oliveira, que é do Conselho Fiscal, está aqui conosco também, vai participar, pode ser bem próximo ao microfone. Boa tarde, João, prazer em recebê-lo. Boa tarde, Wander, boa tarde, São Roque. É um prazer a gente estar aqui para tentar esclarecer algumas dúvidas que talvez ficaram aí no ar, né? Então aí a gente está aqui com alguns documentos para deixar, para apresentar para vocês e de uma forma em paz, né? Vamos pensar assim. Alegria para a Romaria, os Romeiros de São Roque. Então vamos fazer o seguinte, Fabiana, Fabi, o que você gostaria de esclarecer como integrante do Conselho Deliberativo de tudo que aconteceu nos últimos dias para cá e principalmente a partir da renúncia da Santina? O que você gostaria de esclarecer, Fabiana, você como integrante do Conselho Deliberativo? Não, eu gostaria de esclarecer o seguinte. Primeiro, esse negócio da citação, todos, né? Falarem que a Santina está brava em relação à subvenção, a valores. Antes de mais nada, Wander, nós vamos deixar aqui na rádio alguns ofícios, aliás, os ofícios que foram encaminhados para a Prefeitura. Em relação à subvenção, não é pedido valor algum. E foram 85 anos de Romaria sem subvenção. Então, fica chateado aquele negócio, por conta de valor, por conta disso, por conta daquilo. Não. A única chateação nossa, da ex-diretoria, é o quê? A resposta da Prefeitura aos ofícios. A Santina e a Cláudia fizeram uma maratona na cidade de São Roque, porque, assim, a Polícia Militar deu uma data para entrega de documentação. E tinha que dar nome, dar CRM de médico, coisas que ela precisava da resposta da Prefeitura, da resposta desses ofícios. E ela não conseguiu obter isso daí. Entendeu? Então, essa é uma das maiores chateações da Santina. Porque agora, com o atual presidente, a coisa ficou mais fácil. E outra coisa que eu vou falar por mim, a minha chateação, Chico Aranha estava lá, nós trabalhamos junto, antes da Santina assumir, era o Chiquinho e o Maurílio. Eles ficaram conosco. Nós trabalhamos junto, um apoiando o outro. Agora o Chico Aranha, ele deixou claro que assim, olha, se quiserem ficar comigo aí, tudo bem, o Conselho Deliberativo. Se não, eu arrumo o meu povo, eu já tenho gente para colocar. Entendeu? É essa a nossa chateação. Vamos conversar, vamos pôr os pingos nos is, porque nós temos tudo protocolado, tudo certinho. E, gente, deixar claro que o valor não foi estipulado. O ano passado foi a primeira vez que nós tivemos uma subvenção e a Prefeitura, na oportunidade, determinou R$15 mil e foi aprovado pela Câmara. Ontem o prefeito Daniel falando aqui, Marcelo, disse que hoje a cidade vive uma outra realidade por conta da crise do país, de tudo que está acontecendo, que não teria condições de oferecer esse valor. Mas deixa eu voltar à questão da diretoria. Então, quando a gente tem uma mudança de diretoria, então tem lá um novo presidente, o tesoureiro, às vezes acontece até um rodízio das pessoas que fazem parte da diretoria. É comum, quem era tesoureiro passa a ser presidente, sempre tem alguma coisa nesse sentido. Agora, quando o Chico Aranha apresentou lá sua chapa, que era a única chapa, existia alguém, o João, que fazia parte da diretoria da Santina, ou ele apresentou uma nova chapa com ele como presidente e pessoas novas para a diretoria? Então, o que ele apresentou foi o pessoal mesmo.
eu esqueci o nome dos que eles informaram lá, mas do nosso grupo, ele não chegou a convidar ninguém. Se convidou, que ele falou que convidou a Santina para ser a primeira secretária dele. Mas aí até isso a gente não sabe. Mas ele não chamou o resto do grupo. Ninguém. Então, é essa parte que ele poderia ter continuado. Se é criar uma associação, um grupo que está dando certo, por que não aproveitar esse pessoal? E também, claro, ele poderia aproveitar, mas também nada o impediria que ele apresentasse uma nova diretoria com pessoas que não estavam fazendo parte da antiga diretoria, né? Correto. Teria o Chiquinho, que é antigo, tem o Maurílio, são pessoas que vêm já há muito tempo nessa causa, que é a Romaria. E outra, ele buscou por fora, está certo, não tem problema de buscar uma pessoa de fora, mas o que ele contou agora, que ele não teve apoio, nem do fiscal e nem do deliberativo, e não é isso, não foi isso, ele descartou, logo que ele fez, ele assumiu o cargo, praticamente ele descartou o pessoal. E é bom a gente explicar, né, João, porque uma coisa é a diretoria, e outra coisa é o Conselho Deliberativo, é o Conselho Fiscal, que não tem o mandato igual ao da diretoria. Quer dizer, independente se a Santina continuasse, se o Chico Aranha fosse eleito, ou se viesse um outro candidato, os integrantes do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo continuam os mesmos. Ele não pode destituir esse conselho. Isso, ele não pode remover ninguém. Aliás, é o contrário. Se eles fizerem alguma coisa que não estiver... que estiver fora do estatuto, a gente pode remover eles. Isso aí prova no estatuto, ele mostra. Tá? Ele não pode mexer com a gente. Porque a gente é um conselho deliberativo, onde a gente, na parte da Fabi, onde ela vai estar aprovando talvez algumas coisas que eles peçam. Se elas falarem que não aprova, então não faz. Por exemplo, né, então, hoje vocês seguem no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal. Aliás, vocês têm, são muitos integrantes no Conselho? Normalmente são vários, né? Olha, o Conselho, na verdade, ele começou com bastante. Só que o que acontece? Tem muitos que vai saindo, não segura a causa. Às vezes entra, só para vestir a camisa, só para aparecer, mas aí vê que não é bem assim. E você tem uma responsabilidade. Você tem que estar fazendo reuniões, você tem que comparecer, né? Você tem que ajudar, por exemplo, na barraca mesmo. Tem muitos integrantes, mas se vocês verem, poucos que ficam lá na barraca, por exemplo, na festa de agosto, para ajudar. Não é todos. Então, esses que vão pensar assim, pondo a cara para bater, os que ficam na barraca. Tá? Então, aí a gente pode considerar a Santina, a Cláudia, Silvia Meneguesso. Agora entrou uma nova integrante, que é a Igéia. Tá? Tem o outro, que é o Juliano, Fabi. Tem eu, e inclusive até a minha esposa vai. Ela não faz parte, mas eu acabo levando. É uma voluntária. É uma voluntária nossa. Mas tem alguns que não vai. Mas nem por isso, porque eles acabam ajudando de uma outra forma. Tá? Agora, por exemplo, para ser presidente da Sociedade Cívica e Religiosa dos Cavaleiros de São Jorge, tem que ser sócio há um certo tempo, porque normalmente tem isso, né? Para ser presidente de um clube tem que ser associado há tanto tempo, às vezes tem clube que fala que tem que ser ele o titular, não pode ser dependente. Na sociedade lá dos Cavaleiros de São Jorge, vamos dizer assim, tem que ser uma pessoa que já tenha passado pelo conselho, seja sócia. Como que funciona? Ou se uma pessoa que chegar lá e falar, opa, eu queria ser candidato, pode? Como é que funciona? O Chico Aranha atendeu todas essas exigências, se elas existem? Então, para você se candidatar, você pode, não tem problema nenhum, pode ser qualquer pessoa. O que você tem que ter as documentações em ordem, ela não é fácil para você tirar, ela busca a sua vida inteira. Tá? Então, não vai ser qualquer pessoa, por exemplo, se tiver devendo em alguma coisa, por exemplo, para o Estado, tiver com recurso, com multas, e tem que estar tudo certinho, ela busca a vida da pessoa, então ela requer um monte de documento. E o Chico, ele conseguiu, então por isso que ele está lá. Mas pode ser uma outra pessoa. Inclusive, a gente abriu essa página, foi no Jornal Democrata, dizendo da eleição, que poderia ter a candidatura de qualquer um, como sempre é feito.
Bom, o que é importante a gente deixar claro aqui, né, João e Fabiana, que a aclamação, a eleição do Chico Aranha foi uma eleição dentro dos conformes, e ele está corretamente. Então o Chico, que veio aqui, conversou bastante com a gente, ele é o presidente legítimo, é o presidente de direito, de fato, ele vai tocar. Quanto a isso, o Conselho não está tendo nenhuma observação. O que vocês gostariam de deixar claro é o seguinte, que vocês vão ficar, por exemplo, o Conselho Fiscal, que já diz o nome, vai ficar em cima acompanhando, e o Conselho Deliberativo também. Esse é o recado que vocês gostariam de deixar, que o Conselho Deliberativo vai ficar atento a tudo que acontecer. Não, vai ficar e vai ter as reuniões, como sempre teve. A gente tem que prestar conta, não só para a sociedade dos Cavaleiros de São Jorge, mas sim para a sociedade sanroquense. Por quê? A gente vende rifa, a gente tem barraca, e a gente arrecada o dinheiro, e a gente tem que provar, mostrar onde que esse dinheiro está sendo locado. É dessa maneira que é aprovado. Então, tudo que é feito é de acordo com o Conselho. Então, até essa questão do dinheiro que é muito importante. Até o próprio Chico, quando ele esteve aqui, perguntaram da questão de trocar flâmula por leite, né? Ou se na hora a pessoa... O Chico falou assim, olha, não dá, porque você imaginou, se na hora chegou o cavaleiro e fala assim, eu não trouxe o leite, mas eu estou dando aqui os 4, 5 reais para comprar. O Chico falou assim, imagine se a gente pega um dinheiro na mão. E aí o que vão falar? O cara está pegando, quer dizer, então por isso que tem que ter esse controle. Eu achei até interessante o que o Chico falou, esse cuidado, né? Porque se vê alguém dando para alguém da diretoria, não, Chico, qualquer um, olha, eu não trouxe o leite, mas estou dando 5 reais. Alguém vê um integrante da diretoria recebendo R$1 que seja, já pode ser motivo para uma falação, né? Wander, a gente não vai encontrar essa dificuldade, sabe por quê? O que ele estaria fazendo, ele está pegando dinheiro, só que ele tem que dar conta isso aí pela quantidade de flâmula. E isso aí é revertido em leite. Porque foi a única forma que a gente teve aí, já vem há algum tempo, da gente colocar aí junto à sociedade sanroquense, ajudar contribuição às comunidades, onde a gente consegue arrecadar o leite. E você vê que ela vem se demonstrando aí há muito tempo. E a gente consegue um certo tipo um tanto de flâmula, que você reverte tudo isso aí em leite, e a gente consegue atender aí. A gente deixa em Pirapora, Araçariguama, Mairinque, São João Novo. Então são vários lugares que se beneficiam disso, com a Romaria. E esse ano não teremos? Olha, a gente vai passar as flâmulas. Eles vão ter que reverter isso aí, sim. Aí teve, até ontem, eu estive lá com eles, conversando, eu entreguei alguns documentos, alguns itens do que está pronto da Romaria, que a gente não está deixando, como o Chico falou, deixando ele na boca do crocodilo, nem do jacaré, que ele falou. Eu ouvi isso daí. E não é bem assim, pessoal. A gente está deixando ele todinho amparado, todas as documentações, todas as solicitações, tudo de uma forma fácil para ele correr. Só ficou faltando essas duas posições aí. Mas voltamos aí ao leite. O leite, você veja bem, tem pessoas, inclusive os empresários em São Roque, que eles verem isso aí que é uma boa causa, ele compra uma flâmula e depois passa 3, 4 dias. Inclusive até o ano passado aconteceu isso, de levar 10 caixas de leite, porque está atendendo uma boa causa. Tá? Então esse foi um jeito da gente fazer que dê certo uma comunidade. Wander, posso falar um minutinho? Sim, à vontade. É assim, o Romero, ele tem a chance de ir trocar o leite antecipadamente na OSEP ou com qualquer outra pessoa da comissão da Romaria. Tem um supermercado aqui na cidade, não vou citar nome, ele leva um pouco de leite lá na saída da Romaria, na Brasital, onde ele oferece a troca, né, a venda do leite. As pessoas podem adquirir o leite lá na saída, ou adquirir a flâmula antes, fazendo a troca. Então não tem esse problema de ter que parar o cavalo em frente ao supermercado, que infelizmente hoje isso não acontece mais, não tem como. Mas não tem isso. E as pessoas, os romeiros,
Prestem bem atenção, romeiros, que sabem o intuito de uma romaria, de uma peregrinação, né? Tem horário para sair, tem que andar entre as bandeiras, tem que respeitar os animais, tem que respeitar a sociedade, tem que respeitar a população e tem que respeitar a cidade de Pirapora, tá? Romeiros. Então, eles têm a consciência dessa troca já. Já há alguns anos a Santina tem feito isso. E o retorno disso, gente, é igual ela fala, não é para se aparecer, vamos ajudar o próximo, colaborar com o próximo. Poxa, todo mundo, igual você comentou, tem gente que não gosta de romaria. Vamos fazer o lado social da romaria, mostrar que nós podemos colaborar com a sociedade, mostrar que não é só baderna, que tem sim a parte religiosa, tem sim a parte social. Então, infelizmente, eu não acho desculpa falar que fica complicado para trocar o litro de leite, na hora da romaria, está montado a cavalo. Porque a Santina deixa todo mundo ciente que a troca pode ser realizada antes, ou então eles podem comprar lá na hora. O Marcelo conosco aqui, Marcelo, fica à vontade de fazer a pergunta também. Então, é o seguinte, basicamente, do João Carlos Oliveira, que é do Conselho Fiscal, o que você gostaria de deixar claro foi com relação ao que o Chico Aranha falou, que ele estava assumindo e falou sem dinheiro. Então, isso que você, por parte do Conselho Fiscal, é dizer que ele tem o amparo do Conselho Fiscal, que ele não ficou na boca do crocodilo, como ele falou. Não ficou. Inclusive, no sábado, a gente teve a reunião, né? Foi na sexta-feira, no dia 8, e no sábado, eu procurei ele, chamei ele para a gente fazer uma reunião, para a gente ver que ele não ia ficar desamparado. Ele falou, como é que vai ficar sem dinheiro, sem nada? A subvenção a gente não teve. E o dinheiro que a gente arrecadou, que deu 8.680, se eu não me engano, da festa de agosto, esse aí a gente no conselho, foi todo mundo assinou, inclusive ele. A gente tem ata com assinatura para mandar esse dinheiro para a igreja, e foi aonde a gente usou para fazer a terraplanagem, está lá para todo mundo ver. Né? Então esse dinheiro foi descartado, acabou. São dois caixas, um caixa para a romaria e um caixa para a construção da capela de São Jorge. Seria isso se tivesse a subvenção. Como esse ano não teve, só que a gente não sabia, a gente usou o dinheiro. Isso aí é claro, ele está sabendo, foi usado. Só que a gente tem outro caixa, que é o caixa da rifa, que a gente vende. Inclusive vai ser agora, amanhã, né? Vai ter o sorteio. Não é isso? Então, só que a gente tem esse caixa. E o que a gente fez? A gente foi lá, eu chamei ele não quis participar da reunião, que ele falou que não queria tumultuar. Chamamos todos os integrantes fiscal, deliberativo, e aonde a gente discutiu como é que a gente poderia ajudar. E entraram num acordo, todo mundo concordou, de repassar R$5.000 para ele. Tá? Vamos pensar assim, empréstimo? Seria empréstimo. Isso que ele falou. Seria um empréstimo, empréstimo de jeito. A gente mandaria esse dinheiro para ele, não colocaria prazo nenhum para ele devolver. Aí a hora que ele fizesse um evento, ele conseguiria voltar e retornar para a igreja de novo. E aí ele não quis aceitar. Falei, bom, tudo bem, voltamos de novo na estaca zero. Conversou, ele voltou lá e falou que já estava acertado tudo, né? Já estava acertado tudo junto com a prefeitura, que ele conseguiu tudo, né? E ia ter uma reunião no Netão. E que tinha colocado uma nota, acho no Facebook, que estaria convidando todo mundo para participar. Bom, eu fui o primeiro a chegar lá. Essa reunião foi na quinta-feira, né? Isso, exatamente. Na quinta-feira, eu estive lá no Netão. Eu fui o primeiro a chegar lá. Primeiro. Esperei, conversamos, né? Inclusive estava lá todo o pessoal dele, a nova diretoria, e conversado tudo, e eu fiquei chateado num ponto lá, que teve perguntado, quem que vai tomar conta do dinheiro agora no passeio? Quem que vai? O Chico Aranha falou, não, quem vai ser meu tesoureiro. É o Serrone, né? O Renato Serrone. Renato Serrone. O Renato Serrone, ele ficou meio parado, ele não sabia como fazer, qual é a situação. E ele sugeriu que fosse eu, falou, não,
eu acho que seja o João aí. Eu falei, ó, pessoal, eu estou aqui para ajudar, para somar. E simplesmente o Chico Aranha falou, não, eu não quero. Falou, e todo mundo ouviu lá. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. E mesmo assim o Renato enfatizou, não, acho que deveria ser ele. Não, tem que ser você. Eu falei, bom, eu acho que realmente eu estou excluído. Eu poderia ajudar. Bom, nem terminou e eu fui embora, porque eu acho que ali era um espaço que eu não fui convidado. E quando a gente é convidado, a gente tem que ser recebido com bem-vindo. O Netão me atendeu muito bem no espaço dele, mas o Chico no momento não. Bom, mas eu fui embora, voltei para casa e falei, nossa, isso aqui não era isso que a gente queria. No outro dia, eu conversei com a Santina. Falei, Santina, aconteceu isso, veja aí o que a gente pode fazer a respeito do dinheiro, 5 mil, 8 mil, a gente sempre trabalhou junto, eu acho que não vai fazer essa diferença. Ela falou, vamos conversar. Eu falei, entra com o grupo, coloca uma nota aí no WhatsApp, que vai ser online, vai ter que ser uma reunião aí extraordinária, online, né, para ver o que a gente faz. Então, vocês vão convocar uma reunião do Conselho Deliberativo ou fazer uma reunião formal? Não, a gente já fez essa reunião online, vamos pensar assim. Tá. Aí o que a gente fez ontem? O que vocês decidiram? A gente decidiu, já está certo, já passamos para ele, a gente mandou 5 mil para ele, tá? Devolvendo esse dinheiro para a Romaria, a gente devolveu 5 mil reais. E o outro restante, que é 3 mil e pouco, a gente ficou na igreja, porque agora, no dia 23, a gente vai ter aquela missa campal, e a gente vai fazer lá na igreja. Tá? Então, a gente vai usar esse dinheiro lá para espaço, para banheiro químico, para armar a tenda, porque a gente não tem nada. Iluminação, um som que vai ter, então é para isso. Então, ficou dessa maneira. Então, a gente repassou o cheque ontem para ele, e na presença do José Rubens, que ele estava lá, e junto com o Netão. Então, quer dizer, todo mundo já está sabendo. Então, a gente repassou 5 mil. Então, ele não está a pé. Mas ele vai ter que, por exemplo, para separar o caixa da igreja da Romaria, ele vai ter que, na medida do possível, passar esse dinheiro para a construção da capela, ou esse dinheiro fica como investimento na Romaria? Fica com investimento. Só que um compromisso? Não tem compromisso. A única coisa... Pagar à frente. Não. É a única coisa que ele vai ter que fazer, ele vai ter só que prestar conta. Isso aí através de nota, né? Então, para ficar tudo certinho. Que a Santina, ela faz muita questão disso, eu admiro muito ela por causa disso. Ela gosta do preto no branco. Tudo então, escrito, é tudo no papel, nada de boca. Então as coisas vão se ajeitando. Então é o seguinte, aquela ideia inicial de passar 5 mil para organizar a Romaria e que teria que devolver assim que realizasse um evento, não tem mais. Então ele tem 5 mil reais, por conta de não ter esse ano a subvenção da prefeitura, ele tem 5 mil reais para organizar. Se precisar alugar um banheiro químico, se precisar contratar um som, ele vai apenas ter que prestar contas para o Conselho Deliberativo depois. E o que ficou um pouco lá, vocês vão usar para a igreja. Então esse é um ponto importante, que tem os 5 mil reais para ele, pelo menos, dar início e fazer alguma coisa. Isso. Agora, aliás, a gente entra assim, achou um pouquinho estranho, quando ele é presidente da sociedade, quer dizer, ele é presidente da Romaria e também ele não é o presidente da comissão que constrói a capela, ou é separado? Como é que funciona? Porque dá a impressão, por exemplo, a Santina, presidente da comissão lá da sociedade. Olha, ela organiza a Romaria e também é responsável pela construção da capela. E pelo que o Chico falou aqui, ele falou, estou entendendo que é diferente. O presidente organiza a Romaria, mas para construir a capela é uma outra comissão. Não é isso. Ele faz parte. Ele é o presidente. Porque lá a igreja, a gente tem que pensar assim, a Romaria, ela vai fazer a igreja, tá? A gente não pode separar a igreja da Romaria, porque senão ela vai fazer o quê? Ela vai se transformar em passeio, não Romaria mais. Tá? Então é essa a posição. Marcelo, qual também a sua colocação com a Fabi e também aqui com o João para a gente falar desse assunto com a Maria? Ok. Muito boa tarde a vocês. Como é que está o trabalho de vocês? Há quanto tempo já? Gostaria que você falasse o que faz o conselho de vocês na Romaria. Há quanto tempo já estão trabalhando? Como é que vocês trabalham lá? Então, boa tarde, Roque. O trabalho ela já vem há algum tempo. A igreja ela está em torno, acho que agora do terceiro ano.
Então, foi montado esse Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal. Já para quê? Para fazer... Da igreja, você fala? Não, é da igreja, geral. é no geral, porque ela não está separado, né? Porque se você vê, ó, no estatuto, todas as documentações, ela diz assim, ó, Sociedade Cívica e Religiosa dos Cavaleiros de São Jorge. Ela não está separando. E ela existe, é uma empresa hoje, ela tem CNPJ, e é um só. Tá? Então, ela não é separada. Então, por isso que foi criado esse conselho, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, para que não fique só na costa do presidente. Vamos pensar assim, só eu vou fazer isso aqui e eu respondo. Não, não é assim. Se faz a reunião, olha, vamos às ideias. A gente pode fazer isso? Ah, pode. 10 fala que não, então não pode. É assim que é feito. Até então, para vocês verem, há 3 anos, acho que praticamente... Não digo se 3 anos, mas logo no começo, houve uma intenção de fazer primeiro o barracão lá, o rancho, para a gente começar a arrecadar o dinheiro, para a gente construir a igreja. E inclusive essa era a vontade da Santina. Mas no conselho, eles não aprovaram. Falou, não, gente, não, a gente tem que fazer a igreja, é a igreja, vamos trabalhar na igreja. Bom, começamos a fazer a igreja, não tem problema, a gente fez a igreja. E veja bem, agora... a gente já vai começar a fazer o barracão. Por quê? A gente precisa de verba. Por quê? A gente consegue levantar mais algum dinheiro para a gente fazer o telhado, porque ela está pronta para receber o telhado agora. Essa é uma questão assim, por exemplo, tem um presidente do time de futebol, pega lá um presidente lá do time. O presidente do time fala o seguinte, olha, a minha meta vai ser construir um estádio. E aí começa e tinha aquela fase, o São Paulo viveu uma fase dessa, que estava construindo o Morumbi e não ganhava nada dentro de campo. Estava fechado aqui. Deixa eu só explicar direitinho de novo. Isso parece igual ao time de futebol. O São Paulo, uma época, foi construir o Morumbi e a diretoria do São Paulo pôs na cabeça, o nosso negócio é construir o Morumbi. E o São Paulo passou anos lá comprando saco de areia, comprando saco de cimento, comprando pedra e não comprava jogador. Aí o time, mesmo assim, o time não ganhava título, vinha o pessoal da torcida, o que é isso? Para construir o estádio a gente está com um time ruim aí, entendeu? E mais ou menos a gente percebe que isso acontece. A filosofia da Santina, a presidente, organiza a romaria, organiza bem, mas a meta era construir lá a capela. E às vezes então a gente percebe e fala assim, não, se concentra muito em construir a capela e deixa um pouco a romaria. Parece que a gente... Mas é o que cada presidente adota. Se o Chico Aranha agora, como presidente, falar, a minha meta é tal, pode ser que a capela ou que a romaria... É a questão da linha que o presidente vai dar, né? Mas, Wander, eu queria deixar bem claro que, assim, de primeiro foi a vontade da Santina, por quê? Para ganharmos em valor para começar, para iniciar a construção da igreja. Só que assim, tudo que é proposto em reunião, tudo é votado. A Santina não bate o martelo sozinha em nada na romaria e nem na igreja. Não batia o martelo sozinha. Sabe, o que era a vontade dela? Ela chegava na reunião, passava para a gente, igual o João falou. Poxa, todo mundo trabalha, tem a vida particular, não tinha como marcar reunião no espaço físico. Vamos ao WhatsApp, tem o grupo da Romaria, e lá, o Chico Aranha não fazia parte do grupo porque ele não tem celular. Mas ele comprou um celular novo segunda-feira, ele falou pra mim. Mais fácil. Agora ele tá mudando. Que ele falou assim, eu já volto, vai ficar online. Eu vou comprar um celular. Olha, que bom, fica mais fácil. Mas mesmo assim, a Santina, caminho na casa dela, ela parava no comércio dele e deixava ele a par de tudo. Não, ele falou que várias vezes ela passou lá no comércio. Deixar bem claro que, tanto nas questões da romaria quanto da igreja, nós, do conselho, eu até, então ela saiu, eu era a segunda secretária, tudo era feito por votação. Tá. Tudo que a maioria falava é o que era decidido. Olha, o espaço está aberto para todo mundo, né, Marcelo? Olha... O pessoal está aqui, tá a Fabiana Silveira Vieira, que é do Conselho Deliberativo, a Fabi, o João Carlos Oliveira, que é do Conselho Fiscal, o Chico Aranha está à vontade para participar, qualquer integrante está participando. E a gente tem a ligação, Marcela, aqui da Santina, que está ligando que ela quer falar alguma coisa também. Santina, boa tarde, você está me ouvindo aí, Santina? Estou sim, boa tarde. Boa tarde. Santina, olha, eu acho que isso que é importante. Isso, primeiro, a grande função de uma emissora comunitária, falar das coisas da cidade, né? Eu acho que é isso daí, a Romaria é um evento importante. E qual é o objetivo? Todo mundo
gosta da Romaria, né? Só que às vezes um pensa um pouco de um jeito, um pensa do outro, mas a ideia sempre é fazer o melhor. O que você gostaria de falar, Santina, depois da entrevista que você deu aqui para a gente na última segunda-feira? O que você gostaria de acrescentar, Santina? Boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço a oportunidade. O que eu gostaria de falar é responder só uma coisa. Primeiro, eu quero dizer que eu amo sim a Romaria. Prova da minha dedicação é que, desde a gestão do Maurílio, sem ocupar cargo nenhum, eu ajudava. E a minha atitude de renúncia não é de descer do barco, sair do barco, né? É uma atitude de sensatez, está aí claro para todo mundo ver que a minha saída, né? Quanta coisa o Chico Aranha já está conseguindo, né? E uma atitude de sensatez, também seguir a orientação do padre Sebastião. Eu quero que você, acho que a Fabi, ela tem aí, para mim não tomar muita linha de vocês, mas eu gostaria de responder que tanto que eu não deixei o barco, assim como se eu passasse a Romaria sem dinheiro e sem nada. Pelos itens que já estavam prontos, preparados, essa Romaria estava a ser praticamente pronta. Tanto que a subvenção, ou com subvenção, não, a subvenção não era o nosso problema. Eu quero deixar bem claro, a subvenção não era o nosso problema. Para arrumar verba, patrocínio para banheiro e tenda, isso para nós, porque os demais itens, eles já estão todos preparados. Então, quando a gente viu o Chico Aranha fazendo parte, a gente ficou contente, porque a gente falou, é só ele dar continuidade, junto com o Carlos André, lógico, fazer algumas coisas, mudar a cara, entendeu? Então, vocês vão ver, quando ontem eu estive com o Netão, e o João entregou para o Netão um relatório de tudo que estava pronto, o Netão falou, nossa, mas eu não sabia que estava assim. Eu falei, mas está assim. Então, para você ter uma ideia aí, nesse documento com a Fabi, eu tenho 26 itens que já estava executado ou praticamente executado. A gente está recebendo aqui, Santina, a lista, infelizmente, não chegou completa, chegaram 12 itens aqui, né? Fabi, estão todos aqui? Então, pode falar, Fabi. Santina. Rapidamente. Escuta o que a Fabi vai falar, Santina. Santina, eu acho que a Cláudia esqueceu de pôr junto com os ofícios e não veio esses 26 itens aí. Tá, então, se me der a oportunidade, eu vou brevemente fazer. Então, veja bem, ofícios, é como o Netão fala, viu? Todos os ofícios, se nós fosse fazer agora não dava tempo. Foram enviados todos os ofícios em março, para todas as prefeituras, foram enviados todos os ofícios para a igreja do Bom Jesus de Pirapora. Então, essa parte aí, prontíssima, tá? As flâmulas que vão ser, após serem benzidas na missa do dia 23, a gente vai repassar para eles a quantia que eles quiserem. Então, flâmulas todas estão devidamente pagas, que é um valor que a gente conseguiu, alguns patrocínios, que isso encarece. Às vezes o Romero pensa que a flâmula, ela vem de graça. Então, é que por muito tempo fizeram assim, uso de flâmula, praticamente, para a campanha política. Então, dava. Mas, assim, a gente achou por bem, foi uma ideia do César, até a gente conversando, quando o César, vamos fazer um trabalho social, ele falou leite. E, sabe, é tão gratificante, o César, ele nunca tinha ido comigo, o dia que ele foi, a gente saiu chorando, porque a gente chegou numa instituição aí, e as crianças não tinham 1 litro de leite. Quando a criança pegou o litro de leite na mão, abraçou, saiu correndo, esse leite é meu, nós viramos, abrir a boca e chorar, gente. Eu acho que quem tem cavalo de milhões, ficar se apegando a R$3, e eu falo, aquele romeiro que não tinha, que eu duvido que tenha um romeiro que não tenha R$3 no bolso, mas dou. Se o romeiro chegar e falar para mim, eu não tenho, a gente dava os R$3, tá? Então, as bandeiras, gente, nós temos as bandeiras, a nossa bandeira é mais que uma bandeira. A nossa bandeira foi benzida pelo Papa quando veio no Brasil. Eu não sei se vocês lembram disso.
Eu, a Cláudia e o Padre Sebastião, nós fomos para Aparecida. E, gente, vocês não têm ideia da emoção quando o Papa benzeu essa bandeira. Sabe, essa bandeira ficou esticada lá por horas, debaixo de chuva, mas valeu a pena. Porque quando as pessoas ajudavam a gente, que não era romeiro de São Roque, porque a bandeira foi ficando pesada pela chuva, e pessoas que não tinham nada a ver, tinha um amigo do padre lá, eles carregavam. Televisão da Bolívia, televisão de outros países, pessoas de outros estados vinham. É uma bandeira que uma senhora levou meses, é uma bandeira toda bordada, gente, que não é só pelo valor material dela, não, é pelo valor que essa bandeira, ela foi abençoada pelo Papa. Então eu peço, gente, que quem estiver nessa romaria, lembre que é uma romaria, um ato de fé, e que está levando uma bandeira benzida pelo nosso Papa, tá? Eu acho que é isso aí. E as 3 bandeiras, as bandeiras aí, já foram lavadas, tá? Devidamente lavadas na lavanderia, passadas, estão embaladas, estão prontas, aguardando a romaria, tá? Os folhetos dos cantos, já está música escolhida, estão todos já impressos, tanto que no dia 23 o coral já tá pronto. Essa parte já está pronta, é o 3º item. As faixas, os folhetos, todos os anos, a gráfica, o Democrata, ele doa pra gente, sabe? Então, a faixa da rainha já estava sendo bordada, né? Que também é feito para essa senhora idosa, sabe? Não é uma faixa silcada, né? É uma faixa de um trabalho manual maravilhoso. Já estava sendo feito, já estava para ser concluído. A inscrição da rainha, a Nil já estava tudo com inscrição de rainhas, ela falou, vamos parar agora. Tá? O enfeite do andor, como todos os anos, já estava acordado com a senhora que tem uma promessa de carregar o andor. Tá? Ela tem uma promessa e eu e a Cláudia a gente providencia o enfeite. Já estava tudo certo isso aí. Tudo certo. Não precisava irem atrás de outras pessoas. O segurança, gente, tá? O Carvalho, que é da GCM, ele tem uma empresa de segurança. A segurança já estava acertado, contratados. Tá? Tudo certo, a segurança, tanto para o evento do dia 17, isso pode confirmar com ele, tanto para o dia da romaria na parada, tudo já certo. A gente não começa a romaria no mês de abril, a gente começa a romaria há pelo menos 3 meses antes. O DJ, gente, o DJ já estava tudo certo para o evento do passeio, conversado com ele referente aos tipos de música que a gente queria, que a gente não queria e tal, tudo certinho. A equipe de veterinária, que é a Nandra, confirmado, Nandra, vamos ser, tá? A gente também já tinha acertado. Eu tinha realizado para o evento do passeio, eu já tinha comprado as carnes. Tanto que essas carnes, eu tive que ficar com elas para que a igreja não tenha prejuízo. Eu comprei essas carnes. Mas já tinha sido comprada as carnes, se a gente fosse fazer o evento. O Hermes, do supermercado do Acre, já estava acordado, acertado com ele, que ele que fica responsável na parte de bebida do evento, refrigerante, essas coisas, tudo, até cerveja quando podia, certo? Então, ele sempre nos ajudou muito, a equipe dele, já estava acertado. Já estava acertado o locutor já tinha preço, tudo. O locutor e o caminhão do som já estava acertado. Leandro Augusto, né? E ele vinha já com o caminhão, que ele está fazendo um trabalho. Gente, já estava acertado a parada de almoço lá, já estava acertado o preço, certo? Já estava por R$10, o Romeiro ia almoçar, tanto na ida como na volta, por R$10, já estava acertado com o restaurante, tá? O senhor Ivan, e a gente só ia apresentar para a comissão se eles concordavam com o cardápio, que ele propôs uma vaca atolada na ida e uma macarronada com farofa e frango assado na volta, mas já estava acertado. A pessoa responsável pela bebida na parada e espetinho, que ano passado
foi a Júlia, com o seu esposo, já estava acertado. Vocês estão vendo que a romaria estava quase só precisando de cavalo. A missa do dia 23, com o coral sertanejo, tudo acertado também. O convite com o padre Silvio para ele vir celebrar essa missa, também ele já estava convidado, ele falou, eu estou tentando ver se eu consigo nesse dia 23, porque é um sábado, eu tenho muitas coisas na igreja, vou ver. Conversei com ele e falou, olha, se eu não conseguir ir, eu quero fazer uma transmissão de uma bênção nessa missa de vocês, lá de Pirapora. E é isso que ele vai fazer. Se ele não conseguir vir no dia 23, provavelmente porque ele está com dificuldade de arrumar um padre para substituí-lo, ele vai dar a bênção, ele vai fazer lá por Pirapora. Ele vai estar fazendo via transmissão lá Pirapora. Já está acertado. Né? Orçamento de tenda, locução de carro de som e banheiro para a missa do dia 23, já está acertado. Eu estou trabalhando, gente, o que eu estou dizendo? Se eu estou trabalhando umas semanas, o Chico Aranha é a prova disso, ele passa lá e vê. Eu estou trabalhando debaixo de sol, a gente fala, se foi para a praia? Eu falo, não, eu fui para a enxada. Eu estou roçando junto com o meu caseiro lá. Qualquer um é testemunha desse. Você acha que como se eu estivesse querendo fazer armação, jogar na boca do crocodilo? Tá lá, eu estou limpando ainda. Domingo vou limpar mais ainda, estamos roçando para preparar. Aí por causa da chuva, o mato cresceu, estou arrumando a estrada. Isso aí está praticamente pronto. Eu comprei e doei lenços com a imagem de São Jorge, não tem meu nome, para a gente dar de lembrança à comissão, como se o última romaria da gente. Mas eu não vou poder fazer isso, porque senão vão falar bobagem. Então esses lenços vão ficar aqui guardados para futuramente, quando a gente ia benzer esses lenços no dia 23, ia dar para quem estivesse na missa e depois o restante para os romeiros. Já está pronto, gente. Está tudo aqui os lenços, mil lenços. O ofício para pedir o patrocínio do café da manhã, nós todo ano a gente consegue o café da manhã, já estava pronto. Ó, só pegar, levar o ofício lá, né? Já tá pronto. As camisas da comissão, ano passado não deu para bordar, nós compramos. E olha, eu quero deixar bem claro, a nossa comissão não dá prejuízo nenhum para a igreja ou para a romaria. A comida que nós comemos no caminho, a gente paga. Ano passado, o Hélio das Mulas falou, a gente tinha que filmar para os outros acreditar que vocês trabalhando do jeito que estão trabalhando, e vocês pagando o seu almoço. Então, o almoço nosso, nós pagamos com o nosso dinheiro. As nossas camisas, nós compramos com o nosso dinheiro. Então, essas camisas, ano passado não deu tempo de bordar a comissão atrás, esse ano nós mandamos bordar. Sexta-feira passada elas foram entregues, está tudo pronto. Eu comprei para doar para o leilão, até o Carlos André viu aqui, eu comprei 11 quadros de santo pintado para a gente fazer o leilão. Então, está aqui, que seria para ajudar. Eu já tinha pedido o apoio de algumas alunas minhas aqui, para a gente na hora lá, que nem ele fala. Então, a flâmula, a gente tem as pessoas. É a Silvia que fica, é o pessoal que não está montado, né? Então é o filho da Silvia, viu? Gente, a qualquer lugar, se você pagar, tem que guardar o dinheiro numa bolsa, não tem outra forma. Então se pôr no caixa, não está roubando, se pôr na bolsa, está roubando? Não é assim. Então, a gente também, eu tinha conversado com as meninas aqui da escola para esse ano, em razão de ser no final do ano, no final de semana, eu tinha pego umas meninas para ajudar a gente como apoio. E aqui na escola, quando ele fala, mas tem que ter ponto de troca, viu? O César, todo ano, o pessoal está acostumado, o César o pessoal já dá o leite para o César, e o César tem leites que pessoas estão querendo entregar por causa do costume, e o César pega, você está me dando 100 leite, eu me responsabilizo em trazer 100 flâmula para você. Sabe o que acontece? É que talvez, né, o Chico Aranha, ele é excelente, ajuda muito na barraca, ele que corta a carne, ele que faz. Mas em questão de romaria, é muito diferente você carregar uma bandeira e você fazer uma gestão de romaria. É muito diferente você ajudar do que você sair pedindo ajuda.
Então nós já temos 108 litros aqui, que não é Romero não, gente. É uns funcionários de uma empresa que souberam o que a gente faz, deixaram os leites aqui e eu vou mandar para eles 108 flâmulas benzidas. Já está aqui. Então o Conselho Fiscal e Deliberativo, gente, ele também já tinha se comprometido à comissão. Gente, ele tomou posse na sexta. No sábado o João foi falar com ele. Viu, nós vamos ver. O João falou, eu vejo o que a gente pode fazer. Entendeu? Jamais a gente iria, uma coisa que a gente gosta tanto, a gente quer ver o sucesso. Já está contratado a pessoa da filmagem, gente. Então eu só quero colocar isso aí, que praticamente o que faltava, gente? Locação de banheiro e locação de tenda. Praticamente é o que faltaria para essa romaria. E dizer o seguinte, eu quero que mostre um ofício aonde eu pedi 15 mil reais. Primeiro, que a subvenção, a gente não pede valor. Assim, a gente pede uma ajuda, e eles que determinam, eles pedem, quem pede é lá a prefeitura. E não sabemos quanto que vai vir. Não tem um valor fixo. Pode ser que um ano seja 50, um ano 5, um ano, não sabemos. Só que a pessoa, às vezes eles vêm na reunião e começam a não prestar atenção. Assina, não lê, acho que é isso. Tá? Porque a gente tem que prestar conta da subvenção de centavos. E eu prestei conta de centavos e a subvenção foi aprovada, 100% aprovada. Aqui na nossa comissão, gente, a gente tem só pessoas do bem, pessoas que têm representatividade na cidade, pessoas também temos, entendeu? Que não vai querer fazer coisa errada jamais, e eu não deixaria. Tá? Eu não deixo, porque quem me conhece sabe que eu não deixo fazer coisa errada. Então eu fico chateada quando fala assim, viu? Passou a romaria sem dinheiro, viu? É banheiro químico, tá? E tenda. Como não vai fazer parada de almoço, é só banheiro químico, tá? Já que não vai ter, que liberou geral, então não vai ter parada de almoço. Então nem tenda vai precisar. Então, gasto para comprar o quê? Para comprar fogos. Então é uma hora assim, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa. Daí fala para mim que ele quer dinheiro para comprar fogos. Daí chega aí e fala que tirou fogos. Quem tirou fogos fui eu. Tá? A gente até fez em algum momento, até de distribuir na cocheira. E porque a gente tem que ir tirando as coisas aos poucos. E a gente viu que não era legal. Tá? Mesmo sendo de madrugada, sabe, às vezes acabava, tem pessoas... Tem bairro que tem pouco romeiro, então a gente decidiu para fazer alvorada. Tá? Então, gente, a gente decidiu em fazer uma romaria simples. Lá em Pirapora não temos mais os fogos. Por quê? Porque é muito caro. Entendeu? Santina. Então, só isso, desculpa, Tomás. Não, eu acho que você colocou, tá certo, foi um espaço importante. Eu acho que a gente, basicamente, então, com o João Carlos Oliveira aqui do Conselho Fiscal, colocou a opinião dele, você falou, a Fabi falou também, e o que deixou vocês chateados foi quando o Chico falou assim que ele pegou a romaria sem dinheiro e que estava numa situação difícil ali. Então está aberto o espaço para o Chico Aranha, se mais uma vez quiser se manifestar, mas eu acho que você, né, Santina, também colocou o seu ponto de vista, deixando que se existia alguma dificuldade de relacionamento com a prefeitura, por outro lado, do que não dependia do poder público, a coisa tinha já caminhado e caminhado muito. Então hoje, quando eu fui na Polícia Militar levar minha carta de renúncia, a primeira coisa que o comandante falou, viu, já passou o prazo, era dia 11, viu, não vim trazer, para você trazer a documentação. Então quer dizer, a romaria corre um risco aí de não ter a liberação da Polícia Militar? Não sei, agora não sei, essa parte, eu tô dizendo a palavra que ele falou, daí a carta de renúncia, viu, entendeu? Então, por quê, então, não. Está aqui, eu não tenho que dar explicação. Está aqui, ó, eu estou recebendo a carta aqui do Carlos Ricardo Ciolone, que é o capitão PM comandante da 2ª Companhia, e tem um documento aqui, Marcelo, amigos,
que a Fabi passa para mim, que é o seguinte: policiamento considerando a realização de espetáculos públicos, tal, e aí ele coloca tudo que deve, tudo que precisa, alvará do juiz, de infância, um monte de vários itens, vistoria de corpo de bombeiro, e o último parágrafo está aqui: os documentos acima devem dar entrada no protocolo geral dessa unidade até o dia 11 de abril, às 3 da tarde, para que seja realizada a vistoria e posterior liberação do evento, sendo desde já notificado o organizador, que deverá estar presente na data e horário da vistoria. Quer dizer, por esse documento que a gente tem aqui do capitão Sciolone, que a gente até pode entrar em contato com ele durante a semana, a romaria não está autorizada, ela não tem uma autorização por parte da Polícia Militar, ela não ainda está aprovada por falta de documentos. Pelo que percebe, né, Marcelo, porque eu estive lá hoje, a não ser que, pode ser que não sei, pelo que me pareceu, não. Pelo que me pareceu, porque a pergunta foi, viu, você trouxe agora os documentos? Daí não, trouxemos esse documento que é dizendo que eu não sou mais. Então ele falou, então eu vou entrar em contato com esse cidadão para a gente ver. Então, nós vivemos uma situação muito diferente da romaria que você levava caldeirão e farofa, sabe? Eu sou dessa época. Então, hoje a exigência é outra. Nós temos aqui, você vê, festas de capelas, quase que não tiveram. Então, não teve o Cambará, Vila Guiar funcionou um pouco, e eu acho que o Cambará não vai ter sido de novo. Pelo evento. Então, o que eu quero só dizer é o seguinte, que eu quero deixar aí, pedir para deixarem aí a cópia de todos os ofícios, tá? Porque o que eu falar, eu vou provar. O único documento que eu não sabe, que eu não consigo, e eu sei que tinha sido despachado favorável, tinha sido, porque eles despacham atrás, e que eu não consegui obter da prefeitura, é a subvenção. E os demais, que eu sei que já foi despachado. Agora, os outros, eu não sei se foi despachado. Os outros eu não sei. Mas o que eu sei é o seguinte, que eu quero deixar aí na rádio, é um serviço público à disposição de cada são-roquense. Tá? O que eu não quero, o que eu não vou permitir é que eu passe como se fosse uma pessoa covarde, como se fosse uma pessoa irresponsável. Se eu sair, qualquer um agora está vendo os fatos. Tá? Como o senhor prefeito falou, que depois de domingo, ele diz, e como ele me diz que eu não tenho memória, eu tenho sim. Eu tenho memória, sim. Eu tenho memória dos 3 anos que a gente fez juntamente, e agradeci publicamente ele, a romaria. Eu tenho memória, tá, muito boas, do Daniel, não Daniel prefeito. E eu vou ter memória até morrer do que hoje a gente está vivendo. Então eu tenho, graças a Deus, eu não tive Alzheimer. Então, gente, eu só queria, assim, agradecer imensamente o que vocês de serviço de utilidade pública estão fazendo e me coloco à disposição aí. Eu só gostaria, para não ficar troca de falas, que as pessoas fizessem o mesmo que eu estou fazendo, que apresentassem documentos como eu e a comissão, porque quando fala de mim, é como você vê aí, tá? Se eu estar falando de uma comissão inteira, de 2 conselhos, deliberativo e fiscal. Obrigado, o Marcelo. Obrigado, a gente que agradece a sua participação, Santina. Então, acho que é isso aí, né? Marcelo, João, Fabiana, ouvintes da Rádio Coluna, é isso aí. O nosso objetivo é esse, não é porque vai dar polêmica, vai dar, não. A gente quer ouvir as pessoas e cada um está trazendo. Essa semana aqui já falou o Chico Aranha, falou a Santina, estão falando o João e a Fabiana, falou o prefeito Daniel. E por quê? Porque é um evento importante da cidade e da região. Se fosse um evento que, olha, acontece lá, não mexe com ninguém, não teria essa repercussão. Tem a repercussão porque é um evento que movimenta e mexe com muita gente. Santina, muito obrigado pela sua participação e está o espaço aberto para todo mundo. Abraço, Santina. Tchau, tchau. Bom, depois da participação da Santina, eu não sei se o João ou a Fabiana tem mais alguma coisa a acrescentar. Você acha que era isso que vocês queriam falar? Fabiana, era isso que você queria falar? Você quer acrescentar mais alguma coisa nesse espaço aqui? Isso, eu só quero acrescentar em relação ao trajeto também, que eu acho que o Chico comentou. O trajeto,
acho que até voltou com você o papel, aqui a Santina está aqui. Ele comentou alguma coisa aqui do caminho, está aqui, ó, o caminho do Itatuba. Quando os romeiros iam pelas, até vou colocar o famosas aqui, pelas famosas sete curvas, tinha muita subida. E separar os carros dos romeiros era muito importante. Todo romeiro que vai entre as bandeiras recebe toda a estrutura e tranquilidade para uma excelente romaria. Então, o que teve nessa mudança do caminho do Itatuba aí? Não, é que eu volto a enfatizar. A romaria dos Cavaleiros de São Jorge enfatiza quem? O romeiro. E o romeiro é quem? Romaria dos Cavaleiros de São Jorge. Nós sabemos que tem o apoio que vai de carro. Só que temos que dar preferência para os cavaleiros e os charreteiros. Fica difícil na volta, a subida do Itatuba, da Terra Baixa, não sei como queiram chamar lá, farolete. Fica difícil, a subida fica. Mas eu me recordo como se fosse hoje. Eu, com 6 anos de idade, eu ia de carroção com a avó Olga. Tá? E o trajeto de São João Novo a Pirapora era muito mais distante. Ela levava as netas no carroção e nós íamos lá. Descia um, empurrava, descia outro da charrete. E até então ninguém reclamava. E era muito pior. Porque hoje você pode descer sim. Você pode dar uma ajuda para o seu cavalo, empurra. Tem lugar para parar. Por quê? Visando o quê? O benefício, o bem-estar dos cavaleiros, dos romeiros. A segurança. Porque o que acontece? A Santina vive relembrando um fato que ocorreu dela ter que chegar no Ibaté, começar a pedir para as pessoas darem espaço, porque eu acho que me recordo que era a nora do Chico Aranha mesmo, que estava de charrete e não conseguia passar. Eu sei que esse dia, essa romaria, não me recordo o ano, teve até tiro no Ibaté. Por isso que os moradores reclamam da romaria de São Roque. Mas agora fica claro, fica mais fácil de separar. A romaria de São Roque não passa, não desce pelo Ibaté. A romaria de São Roque, os romeiros não ficam lá parados no bar. Tá? Por isso a mudança pela estrada do Itatuba. Não para prejudicar animal nenhum, de forma alguma. Muito pelo contrário. Visando a melhora da qualidade da romaria. Perfeito, Fabiana. E João, se tem o seu destaque final, João, então, desse assunto? Tem, são 2 pontos. Há 2 anos a gente conseguiu pôr o rádio, o HT, para todos os integrantes da Romaria, para se comunicar entre todos, né? Porque via celular fica difícil, tem alguns pontos que cortam. E se tivesse alguma ocorrência no meio do caminho, a gente consegue se comunicar entre eles, para que seja apoio, não sei, ferreiro, ambulância, caminhão gaiola, assim que seja, até veterinário. E esse ano eu não sei se eles vão fazer, mas eu acredito que sim. Outra questão também, você havia feito essa pergunta a respeito do Chico Aranha, se ele vai continuar a dar apoio à igreja. Eu acredito que sim, porque ele faz parte lá também, ele é o presidente da Romaria e acredito que ele vai dar todo o apoio. Não vai deixar a gente também sem ter esse respaldo dele. E para finalizar, eu agradeço a atenção de todos aí, a atenção de vocês, da rádio, que deu essa oportunidade, esse espaço para a gente se explicar. E uma boa tarde para vocês. Olha, quero agradecer demais ao João Carlos Oliveira, a Fabiana Silveira Vieira, que o João é do Conselho Fiscal, a Fabiana do Conselho Deliberativo. Esse é um assunto Romaria, a gente fala mais uma vez, está aberto o espaço para todo mundo. Se quiser promover um debate, um encontro, olha, tá aberto o espaço e a gente vai receber. Fabiana, muito obrigado pela sua participação e a gente está com o espaço aberto aqui. Obrigado pela participação. Obrigada, Wander. Obrigado, Marcelo. E desculpar alguma coisa, se alguém tiver algum questionamento, pode fazer. O problema é de questionar em rede social, que vira uma bola de neve e cada um aponta, né? Vamos apontar o que pensa, só que inbox, liga no meu celular, liga no celular da Santina, vai atrás de alguém da comissão, que nós vamos conversar. Se Deus quiser, vamos resolver esse impasse aí e a Romaria vai ser 100% sucesso, visando a fé acima de tudo e São Jorge. É isso. Obrigada, aí, que seja um grande evento. João, já peguei seu boa tarde, né? João, obrigado pela participação e a gente destacou mais uma vez aqui a Romaria dos Cavaleiros de São Jorge.